E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer um caso de uma foragida há décadas. Ela foi presa pelo tráfico, porém está foragida e é um mistério que intriga os investigadores até hoje. Vamos conhecer esse caso? Vem comigo. Muito antes de se tornar conhecida nacionalmente, Sônia Aparecida Rossi era apenas mais um nome anônimo em meio aos milhões de brasileiros. Pouco se sabe sobre sua juventude, pouco se sabe sobre sua vida antes do crime, mas as informações reunidas pelas investigações apontam que ela encontrou um caminho extremamente lucrativo: o tráfico de drogas. Na década de 1990, o Brasil começava a se transformar em uma das principais rotas internacionais da cocaína produzida nos países andinos. A droga atravessava fronteiras, passava por estradas, portos, aeroportos e alimentava organizações criminosas cada vez mais poderosas. Foi nesse cenário que Sônia começou a construir sua reputação, uma reputação que, anos depois, lhe renderia um apelido impossível de esquecer: Maria do Pó. Segundo investigações policiais, Maria do Pó teria se tornado uma das principais distribuidoras de cocaína da região de Campinas, interior de São Paulo. Seu nome aparecia constantemente em relatórios policiais, interceptações, denúncias, investigações. Ela era vista como uma peça importante dentro da engrenagem do narcotráfico. Diferentemente de criminosos violentos que buscavam fama e exposição, Maria do Pó operava nas sombras. Não aparecia em entrevistas, não fazia ameaças públicas, não chamava atenção. Esse perfil discreto acabou se tornando uma de suas maiores armas. Enquanto muitos traficantes acabavam presos por ostentações, ela permanecia invisível. E quanto mais invisível ficava, mais perigosa se tornava. Em 1999, um episódio inacreditável abalou as autoridades paulistas. Uma enorme quantidade de cocaína desapareceu. Não de um esconderijo criminoso, não de um caminhão, não de uma fronteira, mas de dentro de uma instalação oficial. A droga estava armazenada sob custódia das autoridades. Ao todo, cerca de 340 quilos de cocaína desapareceram. O caso provocou escândalo, como centenas de quilos de droga desaparecem sem que ninguém perceba. Quem teria acesso? Quem teria poder suficiente para executar uma operação daquela magnitude? As investigações apontaram possíveis conexões com grupos ligados ao tráfico, e o nome de Maria do Pó começou a surgir com frequência. Embora muitos detalhes permaneçam envoltos em controvérsias, o episódio ajudou a consolidar sua fama no mundo do crime. Ela deixava de ser apenas uma traficante, passava a ser uma figura quase lendária. Após anos de investigações, a polícia finalmente conseguiu capturá-la. Era uma vitória importante. Os investigadores acreditavam que a carreira criminosa de Maria do Pó estava chegando ao fim. Ela foi julgada, condenada, e recebeu penas que somavam décadas de prisão. Para a justiça, aquele parecia ser o encerramento da história. Mas, na realidade, era apenas o começo. Ano de 2006, Penitenciária Feminina de Santana, São Paulo, um dos presídios mais conhecidos do estado. Ali estava presa uma das traficantes mais famosas do país. Até que algo aconteceu. Algo que transformaria seu nome em uma lenda. Maria do Pó desapareceu. Ela simplesmente fugiu. A notícia caiu como uma bomba. A fuga levantou inúmeras perguntas. Como ela saiu? Quem a ajudou? Houve corrupção? Planejamento interno? Falhas de segurança? Durante anos, diferentes versões circularam, mas nenhuma resposta definitiva conseguiu explicar completamente o que aconteceu. O fato era simples. Ela estava presa, depois não estava mais, e ninguém conseguiu encontrá-la.
partir daquele momento começou uma das mais longas buscas por uma foragida no Brasil. Mandados foram expedidos, equipes policiais mobilizadas, informantes consultados, mas os resultados eram sempre os mesmos. Nada, absolutamente nada. Algumas denúncias diziam que ela estava no Paraguai, outras afirmavam que havia fugido para a Bolívia. Também surgiram rumores envolvendo o interior do Brasil. Nenhuma pista foi confirmada. Era como se Maria do Pó tivesse desaparecido da face da terra. Os anos passaram e a ausência de informações tornou o caso ainda mais intrigante. Novos traficantes surgiram, facções cresceram, chefes do crime foram presos, outros morreram. Mas Maria do Pó continuava sendo um mistério. Investigadores começaram a considerar hipóteses extremas. Ela poderia ter mudado completamente de identidade, poderia estar vivendo sob documentos falsos, poderia ter feito cirurgias estéticas, ou talvez nem estivesse mais viva. Sem provas concretas, tudo permanecia no campo da especulação. As buscas pela traficante conhecida como a Maria do Pó completam 15 anos. Ela foi condenada a mais de 54 anos de prisão, mas está nas ruas. E olha, ela não é a única criminosa que está foragida e desafia a polícia. Para especialistas em segurança pública, o caso representa um exemplo raro. A maioria dos grandes foragidos acaba cometendo erros, mantém contatos, movimenta dinheiro, busca reencontrar familiares, mas Maria do Pó parece ter compreendido algo essencial. Quanto menos parecer, maiores seriam suas chances de sobrevivência. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela desapareceu e permaneceu desaparecida. Com o passar dos anos, surgiram inúmeras teorias. Alguns acreditam que ela vive escondida em outro país. Outros acreditam que recebeu proteção de organizações criminosas. Há quem defenda que ela morreu há muitos anos e que as autoridades simplesmente nunca descobriram. Também existe a hipótese de que tenha construído uma vida completamente nova. Uma vida comum, sem crimes, sem violência, sem rastros. Mas nenhuma dessas teorias foi comprovada. E justamente por isso, o caso continua fascinando tantas pessoas. Hoje, décadas após sua ascensão no tráfico e anos após sua fuga, Maria do Pó continua sendo um símbolo de tudo aquilo que desafia as autoridades. Sua história mistura narcotráfico, corrupção, mistério, desaparecimento. E uma fuga que parece saída de um filme. Enquanto muitos criminosos terminam atrás das grades ou mortos em confrontos, ela seguiu um caminho diferente, transformou-se num fantasma, uma sombra, uma mulher sem paradeiro, em algum lugar, talvez em uma pequena cidade, talvez em outro país, talvez usando outro nome, uma mulher pode estar vivendo uma vida aparentemente comum. Os vizinhos talvez não suspeitem, os amigos talvez não saibam, mas se essa mulher realmente Maria do Pó, ela carrega um segredo que atravessou décadas, o segredo de uma das fugitivas mais procuradas do Brasil. Enquanto nenhuma resposta definitiva surgir, a pergunta continuará ecoando. O que realmente aconteceu com Maria do Pó? E onde ela está agora? Porque algumas pessoas desaparecem, mas poucas conseguem desaparecer para sempre.